falar, tô feliz. Hello, pessoas! Estou começando hoje um novo projeto, Descascando Abacaxi, contando a vida real e o dia a dia e os desafios de pessoas reais. E hoje eu tô aqui com o Dr. Newton. Obrigada, doutor, por ter topado. Obrigado a você. Responsável pela cirurgia e pela história aí da fratura do meu nariz. Primeiro, quero saber por que escolheu ser especialista cirurgião bucomaxilofacial? Desde pequeno eu pensava em ser dentista, foi uma coisa que foi caminhando e a bucomaxilo apareceu na minha vida com uma formação, um complemento de uma formação da implantodontia e acabou me pegando. Há quanto tempo você já está nessa área? Da bucomaxilo há mais de 12 anos. E da odontologia, esse ano eu completo pequenos 25 anos de formação. Muitos pacientes têm mais medo quando chegam para fazer uma cirurgia. O que acontece, principalmente no seu caso? Você era uma paciente que estava em casa, na sua rotina do dia a dia, em um piscar de olhos, tudo mudou. Eu falei que eu gabaritei. Eu nunca tinha quebrado nada, quebrei, internei, fiz tudo que eu tinha direito. E eu tava morrendo de medo de ser entubada. O que as pessoas perguntam mais, doutor? Essa é a grande dúvida, porque depende muito de cada cirurgia, muito específico. Tem pacientes que fraturam ossos da face, assim, malares, coisas que precisam de uma reabilitação maior. E tem pacientes que têm um caso considerado até simples, como foi o seu caso aí, uma fratura nasal. Mas fica muita dúvida, quanto tempo de internação, o que vai precisar depois, e a gente tenta, você foi testemunha disso, na maioria dos casos, fazer de uma forma que seja mais didática para o paciente, não tentar explicar tudo num dia só. Sim, a gente conversa, porque você precisa de exame pré-operatório, a gente precisa saber o grau da sua fratura, até para saber se é cirúrgico ou não, para a gente conseguir dar um melhor andamento para cada paciente. E hoje a sua agenda é dividida, doutora, entre os plantões de acidentes, tipo o meu, e cirurgias pré-agendadas? Sim, a gente tem uma equipe de 3 cirurgiões que revezam nos hospitais aí, e a gente fica entre o consultório, porque o pós-operatório ele é feito no consultório, como você está vindo acompanhar, então a gente tem que ter essas 2 rotinas coligadas aí. Sim. E falando do meu procedimento, doutor, explica um pouquinho o que a gente fez. Graças a Deus foi simples, pra galera entender. Ela teve uma fratura nasal decorrente de um acidente com um animalzinho de estimação dela. Sim. E aí a gente teve uma fratura onde a gente teve que fazer uma redução cirúrgica. Sim. É um procedimento considerado simples, uma cirurgia rápida, mas que tem que ser sob anestesia geral. E aí a gente precisa passar por todo um procedimento, fazer exames pré-operatórios, tudo para fazer da forma mais segura possível. Sim. E voltando à pergunta do dentista, também que foi recorrente no meu Instagram, no meu direct, por que um dentista opera o nariz, doutor? O cirurgião dentista ele pode e deve mexer e intervir nisso. O cirurgião dentista trabalha na fratura nasal desde que seja uma fratura, não um remodelamento, uma reposição, isso é coisa do cirurgião plástico. Sim. Então, o que faz o cirurgião dentista fazer uma cirurgia? Pacientes que têm fratura nasal e são internados. E o senhor também comentou comigo que 20% era você e 80% era a minha recuperação. O que as pessoas mais fazem de errado no pós-operatório, doutor? É o que eu sempre brinco, por isso que chama paciente, não chama freguês, não chama cliente. Eu acho que para todos os meus pacientes eles já sabem disso. A gente fala, porque você precisa ter paciência. Porque depende 80% de você. No caso dessa fratura, a gente não fez nenhuma fixação rígida, não pode usar placa, parafuso nem nada. Uhum. Então você saiu com um curativo onde você ficou uma semana e aí não pode encostar nada. A gente até estava conversando sobre o óculos de sol, que nas primeiras semanas ele é contraindicado justamente porque esse osso pode voltar na posição da fratura e pode ter que operar novamente. Quais situações a pessoa deve procurar um cirurgião bucomaxilofacial numa situação comum, não num acidente? O que o cirurgião bucomaxilofacial faz? O que contempla a especialidade? São cirurgias de alta complexidade, de âmbito tanto hospitalar como ambulatorial. Então a gente faz remoção de siso, implantodontia, enxertos e as cirurgias de trauma de face, que engloba acidente de moto, tiro, agressão física. Então toda essa parte que mexe
na parte da cabeça de traumas faciais são executadas pelo cirurgião bucomaxilofacial. Agora, um pouquinho fora da especialidade do bucomaxilofacial, doutor, e dando nome ao meu bate-papo, qual foi o maior abacaxi que o senhor precisou descascar na sua vida ou na sua carreira? Eu acho que são vários aí. Acho que a semana passada a gente teve um caso bem desafiador, que a gente foi pro sul da Bahia para fazer uma cirurgia, uma prótese bilateral de ATM, que eu acho que é uma das cirurgias mais difíceis, mais complexas da bucomaxilo. Para os seus telespectadores aí terem uma ideia, a gente corta as duas partes da mandíbula e põe duas próteses para o paciente conseguir ocluir. Era uma paciente que sofreu um coice de uma vaca aos 3 anos de idade. Jura? Ela já tem uma idade adulta média, não vou falar a idade. Sim, e não resolveu na hora, foi isso? Não, ficou com essa sequela, e aí ela teve várias intercorrências que limitavam muito a abertura de boca dela. Um colega lá da Bahia pediu o nosso auxílio para contemplar, e a gente conseguiu ir lá na Bahia operar esse caso. Graças a Deus a paciente está super bem. Ai, que legal. E a gente vai, e foi um caso bem desafiador. E o que fica, doutor, quando o senhor atende, o sentimento que fica quando o senhor atende uns casos como esse? Eu acho que assim, a maior recompensa, ela não é financeira. São as pessoas que a gente conhece nesse inteirinho, por isso que a gente está aqui hoje. Sim. E é isso que é muito legal. A gente consegue ter essas amizades, vai construindo a nossa carreira e vai tocando tudo aí. Muito legal. E para finalizar, doutor, uma curiosidade da sua profissão ou do seu dia a dia que ninguém imagina? A bucomaxilo, a gente tem muitos alunos, graças a Deus, a gente tem bastante pessoas que seguem a gente, universitários, e a gente sempre fala isso. É uma carreira que demanda muito esforço. Não dá para você ser cirurgião de segunda a sexta, no horário comercial. Então a gente se dedica muito, a gente acaba abdicando de muita coisa. Tem uma vida por trás da vida, né? É o que a gente fala, assim, teoricamente o consultório fecha, os horários se fecham, mas a gente está 24 horas por dia, 7 dias por semana, e é muito engraçado porque a gente fala assim, eu não tenho celular profissional e pessoal. Os dois, eles se juntam porque realmente é 24 horas por dia, 7 dias por semana, e se o profissional, a pessoa não está apta a sacrificar isso, ela realmente não serve para essa área. Então eu acho que o maior legado da bucomaxilo é justamente esse. Não dá para separar, tem que viver isso intensamente. Demais. Doutor, obrigada. Se vocês ficarem aí com alguma dúvida, pode deixar um comentário. Obrigado pela confiança. E aguardem os próximos capítulos e episódios. Até! Tchau, tchau.